Senhoras e senhores, sexto vídeo começando. Vamos avançando, vou conseguir fazer mais vídeos. Não sei que eu fiz isso, mas enfim. Dando sequência aqui na nossa proposta do canal de sempre trazer conhecimentos e informações baseados em estudos e leituras, como professor que sou, sempre faço em sala de aula, trazendo aqui para vocês, pensando numa melhor colaboração para a nossa sociedade, para crescermos, evoluirmos e melhorarmos o nosso país aos pouquinhos. É possível, sejamos positivos, positivistas, vamos botar assim, para não associar com a ideologia, o positivismo que teve antigamente, né? Não vamos entrar no mérito disso, mas sejamos otimistas, não vamos usar positivista, vamos usar otimista, melhor. Né? Hoje nós vamos complementar um pouco o que foi trazido no vídeo anterior, vejam o quinto vídeo que fala sobre liberdade de expressão, e tratar sobre equidade e isonomia. Duas palavras que auxiliam para uma melhor colocação de igualdade entre as pessoas no Brasil. No mundo, aí eu não posso entrar no mérito, pois estamos no Brasil, falemos de nós. O país já é grande o suficiente, não vamos cuidar dos outros, beleza? O que acontece? A Constituição Federal de 88, assim como nós vimos no vídeo anterior, nos trouxe que todos somos iguais perante a lei. Devemos um tratamento de igualdade, liberdade, segurança, propriedade, todos serem tratados da mesma maneira, igualdade. Porém, com o passar dos anos e o entendimento das diferenças de acesso à educação, a saneamento básico, a saúde, a segurança, ao mercado de trabalho, começamos a pensar que, será que a palavra igualdade retrata o que de fato deva ser visto como igualdade, ou seja, que todos têm acesso a tudo da mesma maneira? E aí as questões começaram a ser debatidas e surgiram outros conceitos. O conceito de igualdade diz que, se eu saio do ponto A ao ponto B, todo mundo tem o direito de sair do mesmo ponto para chegar no mesmo ponto. Isso é igualdade. No entanto, o que nós vemos hoje em dia é que se criou o conceito de meritocracia para validar que todo mundo pode partir daqui e chegou aqui. Então, quem chegou aqui teve o mérito de chegar aqui. O que muitas vezes, como eu coloquei agora há pouco, não é totalmente válido, pois as condições não são as mesmas para todas as pessoas. E aí nós começamos a trazer um outro conceito pela justiça, pela questão do lado jurídico, para as questões mais humanas e de sociedade, que é a palavra equidade. O que a equidade quer trazer? Vamos exemplificar. Vamos supor que tenhamos 3 crianças, adolescentes, jovens, que estão atrás do muro, tentando assistir uma partida de futebol, um evento, e para assistir a este evento, cada uma delas tem que se utilizar de um auxílio. Tem uma imagem na internet que retrata bem isso, não vou trazer aqui porque eu não sei fazer edição, eu não sei mexer nisso aqui, estou apontando para o OBS, onde eu vou aprender, tá? E que para assistir àquele evento, precisam de um caixote, de um apoio para subir e ficar acima do muro. Tem 3 crianças, tem 3 caixotes iguais. O princípio da igualdade diz: cada uma ganha uma para poder, ou um caixote, para poder ver aquele. Tem direito a ter um caixote igual para cada um para poder assistir aquele evento. Só que uma criança tem uma estatura muito baixa, outra mediana, e a outra já consegue ficar acima daquele muro que bloqueia. O princípio da equidade diz o quê? Se um já consegue ver, ele não precisa daquele caixote. Se o que está no meio termo com caixote consegue ver da mesma maneira que o maior com um caixote, vai ter um caixote. E se o menor, o menos favorecido de estatura, precisa de 2 caixotes para ter a mesma condição de estatura média com um caixote, assistir a mesma maneira que o outro que não precisa do caixote na mesma posição, com 2 caixotes vai chegar lá. Então este menor vai ter direito aos 2 caixotes para conseguir chegar na mesma finalidade. A partir do mesmo ponto, do um auxílio, com mais auxílio para esse que precisa de mais, para chegar no fim da mesma maneira de igualdade àquele, porém, do princípio de equidade, de eu
auxiliar mais esta parte para que tenha igualdade de acessibilidade que o mais favorecido por altura, por exemplo. Isso é o que a gente chama de princípio de equidade. Por que que isto vem à voga cada vez mais aqui nos nossos debates? Uma questão que é muito discutida são as cotas para questões étnicas, por exemplo, em universidades. Por uma questão histórica e por uma questão de separação e de racismo e de tratamento desigual por muitos anos em relação a negros e pessoas de etnias diferentes nessa proporção de origens africanas e seus sucessores, seus conseguintes, vamos dizer, eu estou demorando para achar os termos porque não quero trazer nenhum termo errado para falar de maneira correta, mas entendo, eu estou tentando usar os termos mais adequados. Se eu estiver sendo preconceituoso ou racista de alguma maneira, por favor, comentem aqui. Já peço desculpas de antemão que eu estou tentando passar a falar para vocês. Historicamente, o Brasil teve um tratamento, e ainda tem, de desigualdade e de preconceito para pessoas de origem africana, de cores diferentes do chamado branco padrão, vou botar assim entre aspas, certo? Logo, favelas, comunidades periféricas e que têm menos estrutura de educação, de saúde, de transporte, de lazer, de acessibilidade à sociedade como um todo, foram menos trazidas para estas pessoas. Estou gaguejando porque eu estou tentando achar as palavras adequadas, não reparem, vamos com calma. Por isso, uma das questões trazidas para, por exemplo, as cotas nas universidades foi a de trazer vagas específicas para este grupo de pessoas. Por quê? Como que a gente tem acesso à universidade? Hoje em dia, através do Enem, mas por um bom tempo foi através do vestibular. Independentemente disto, provas foram feitas e estas provas demandam estudo e preparação. Quem tem mais condições, acesso, dinheiro, etc., se prepara, estuda. Quem tem famílias com estruturas que não precisa trabalhar para levar o dinheiro e pode se dedicar única e exclusivamente, entre aspas, para aquela prova, tem uma probabilidade maior e uma vantagem de preparação para acessar aos conhecimentos, aos conteúdos para estas provas e logo já sai na frente para chegar a uma vaga em relação a quem tem que trabalhar, a quem estudou numa escola pública que muitas vezes não é que é ruim, mas tem uma estrutura menor, tem problemas de acessibilidade, alunos e alunas vêm de famílias onde você primeiro tem que pensar em outras questões de saneamento, de saúde, de alimentação, antes de somente para a educação, para a instrução de conteúdos. Então, o que se pensou? Ora, vamos fazer algo mais justo, mais igual para todos, mas não de igualdade, e sim de equidade. Então, vamos criar vagas para que estes, que são iguais entre si, possam, aí sim, concorrer a estas vagas. Então, você diminui o número de vagas para um grupo mais abrangente e separa um grupo de vagas para pessoas por questões étnicas, por questões raciais e até por questões públicas. Em alguns locais tem. Quem só estudou escola pública tem uma cota específica para isso. Por quê? Porque quem tem acesso a estudo, a uma estrutura de vida mais tranquila e mais favorecida, é mais passível de acessar uma universidade, porque tem mais condições, não tem que pensar se vai jantar ou não, se vai dormir ou não, se o pai ou a mãe vão voltar para casa ou não, se tem que trabalhar para auxiliar em comer alguma coisa. Então, essa pessoa é favorecida neste aspecto. Então, o que a justiça, o que a legislação vem trazendo? Esse princípio chamado de princípio de isonomia, onde os iguais são tratados de forma igual, porém, os desiguais têm que ser tratados de forma desigual. Ou seja, quem está numa posição de tratamento e acessibilidade da sociedade de forma igual, vai ser tratado como aquele igual a ele. Ou seja, vamos dar um exemplo. Esse ou seja, indo muito além e não estou exemplificando. Eu sou homem,
eu sou branco, eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, sou de uma família predominantemente branca de classe média, alguns de classe média alta, outros até de classe alta, por mais que não se entendam, mas são de classe alta. Então, eu tenho que ser tratado de igual para pessoas desta mesma maneira, desta mesma formação, desta mesma etnia, desta mesma classe social e econômica. Ponto. Eu não posso ser tratado da mesma forma, não posso ter as mesmas acessibilidades. Da mesma maneira, os mesmos, não favorecimentos, mas os mesmos auxílios que alguém que tem menos condição financeira, que tem menos formação, que tem outra etnia, que é segregado, que é separado etnicamente, racialmente, por questões de gênero também. Né? Então, eu sou homem branco, de classe média, com estrutura de família de classe média alta, com pós-graduação, então eu tenho que ser tratado igual como os meus semelhantes. E diferente para com outros. Se alguém tem outras situações de maior acessibilidade à minha pessoa, eu tenho que ser assistido para poder, aí sim, ter uma concorrência, poder acessar alguma outra esfera da mesma maneira que essa pessoa. Só que tem outras pessoas que têm menos condições que eu, que foram segregadas até hoje por N aspectos do que eu, então essas têm que ser mais assistidas, mais auxiliadas do que eu. Isso é uma coisa que a gente tem que cada vez mais entender. Isso é equidade. Por isso que eu tenho que me preocupar com legislação, com leis para questões de orientação de gênero, orientação sexual, questões de machismo, questões de proteção à mulher, questões de racismo e combate ao racismo ou práticas antirracistas e de equidade para estes grupos, certo? Não é uma reparação histórica, não é uma dívida, porque uma dívida chega um momento que ela é paga, ela tem um prazo. Isso aqui pode ser que não tenha um prazo de validade, pode ser que a gente precise, por muitos anos, por causa da nossa maneira de separar e de sermos preconceituosos, ter que ter legislações específicas para faixas etárias, para mulheres, para questões étnicas e raciais, e cotas para grupos específicos de pessoa. Nós precisamos entender que os tratamentos, isso vale para qualquer questão. Eu estou aqui sendo específico para questões raciais, mas, por exemplo, vamos um exemplo aqui de comércio, de uma entrada de uma loja, de um banco que tem que ter vagas para deficientes e idosas, por exemplo. Já notaram que normalmente as vagas são próximas ao local? Por quê? Porque no entendimento do princípio de equidade, um deficiente leva o mesmo tempo que nós que não temos deficiência, ou um idoso que leva mais tempo para se locomover, é mais limitado na sua locomoção, leva o mesmo tempo que nós que não temos limitações, não temos nenhum problema para nos locomovermos, para andarmos, chegar àquele local, daquela distância, do que nós, 5, 10, 15 metros afastados. Vocês já notaram? Vamos colocar isso no papel. Então, o princípio da equidade quer dizer isso. A vaga de estacionamento preferencial é mais próxima ao local, ao acesso àquele estabelecimento, porque esta pessoa vai levar o mesmo tempo do que alguém que não tem essa necessidade, esse cuidado de acessibilidade, vai levar para chegar naquele local. Eu vou levar 2 minutos para andar 10, 15 metros. A pessoa com limitação, com cadeira de rodas, com andador, ou alguém de idade que precisa de um braço para caminhar, que tem alguma limitação na caminhada, vai levar o mesmo tempo que eu. Por isso, a vaga é próximo para aquela pessoa. Ah, mas não é justo. Sim, é justo. Esse é o ponto. Eu não preciso da vaga próxima. Eu tenho condições de, mais afastado, levar o mesmo tempo que aquela pessoa mais próximo. É esse o ponto, é esse o princípio da isonomia e da equidade. A igualdade, na prática, ele é desigual a mim, portanto, ele tem que ter um tratamento diferenciado para mais ou para menos, ou diferenciado é para mim.
do que em relação àquela pessoa. Se eu sou diferente em relação à locomoção, eu sou deficiente, eu preciso de um tratamento mais adequado, com mais acessibilidade para mim. Tendo uma calçada lisa, sem buracos, que é o que nós devemos ter, quem consegue caminhar não tem problema algum em se locomover. Guias para cegos, rampas para cadeirantes e afins são necessários para quem precisa daquilo, logo tem que ter aquilo para aquelas pessoas. E vagas próximas, nesse meu exemplo, para quem precisa se locomover, precise de mais tempo de deslocamento do que eu. Vamos chegar no mesmo tempo. Eu vou andar mais, mas eu posso andar mais. Porém, o tempo em si é o mesmo. Isso é o princípio de equidade. Beleza? Então, quando discutirmos, podemos ir além, questões de vagas para situações raciais, étnicas ou para pessoas de escola pública, vamos pensar nisso. São pessoas que têm outras estruturas, que foram colocadas de lado à margem na sociedade, por isso precisam de mais auxílio do que alguém que pode pagar um cursinho. Ah, mas eu trabalho para pagar um cursinho. A pessoa talvez precise trabalhar para comer. Ela não tem condições de ir ao cursinho. Logo, você está em vantagem. Você vai concorrer com quem também trabalha para pagar o cursinho, e não com quem precise trabalhar para comer. Esse é o princípio da equidade. Beleza? Então vamos pensar nisso no nosso dia a dia em N questões. Quando pensarmos em alguma obra, em alguma eleição, talvez não pensar em mim, pensar em quem precise de fato, quem não tem emprego, quem precise daquela vaga, daquele acesso. Eu posso ir, eu estou aqui, eu posso estudar por minha conta, eu posso fazer um esforço e pagar uma apostila, um cursinho. Aquela pessoa não pode, então talvez auxiliá-la. Ah, mas melhorar as escolas já. Ok, mas vamos aos poucos fazer N coisas para que ela possa acessar da mesma maneira que eu. Aí é o mais justo. Eu estou no cursinho, eu concorro com aquelas pessoas, não com quem foi segregado da sociedade por questões étnicas, raciais, de gênero, de orientação sexual e afins. Beleza? Vamos pensar nisso. Mais equidade para a nossa sociedade. Conto com o seu apoio. Quem quiser inscrever, comentar, xingar, me mandar para não sei onde, fique à vontade. Não vou pedir nada para ninguém. Nos vemos no próximo vídeo. Aquela olhada para o lado que eu não quero fazer edição. Fechou. Valeu.